Não é simplesmente você ir na internet e achar questões da prova. Não é você simplesmente ir na internet e achar áudios do teste do IELTS e começar a resolver isso. Simulado não é prova. Parece óbvio falar isso aqui para você, né? O simulado do IELTS não é o IELTS. Mas sabe por que eu tô te falando isso aqui? A maioria das pessoas acha que você faz o simulado para atingir nota. Para com isso. Simulado não é para atingir nota. Simulado não é feito para atingir nota e para você ver a nota que você tira. Simulado, tira da cabeça esse negócio de você tentar atingir uma nota X, uma nota Y no simulado. Se você faz uma preparação consistente, uma preparação séria, simulado é para você praticar as técnicas da prova. É para isso que serve simulado. Nessa live aqui você vai aprender a fazer simulados para o teste do IELTS. Seja muito bem-vindo a mais uma live aqui na Blyme English. Se você não me conhece, eu sou o Simon e o que eu faço aqui é te ajudar a alcançar a nota que você quer no teste do IELTS, mesmo que você ainda não tenha inglês avançado. Tá? Hoje de manhã nós já tivemos a nossa live de Café com o IELTS, em que eu respondo as perguntas de vocês ali durante a parte da manhã. Vocês mandam para mim, né, lá na caixinha de perguntas, as dúvidas que vocês têm, e aí eu passo ali o tempo que eu estou tomando o meu café respondendo a vocês. Mas hoje eu preparei aqui uma aula, uma lista de coisas aqui para falar com vocês sobre como fazer o simulado para o teste do IELTS. Você está achando aí que é de qualquer jeito, você só senta lá, resolve o simulado e pronto? Não é. E hoje eu vou te ajudar com isso. Caso surja alguma dúvida para você durante essa live aqui, por favor, mande a sua dúvida aí, que eu vou respondendo todos vocês aqui, tá? No final, eu vou deixar um tempo lá para você poder fazer as suas perguntas, né? Se você tiver alguma dúvida que restou ali, mas se for surgindo a dúvida aí durante a live, sinta-se à vontade para poder mandar ela aí para mim, tá? Muito bem, então é isso aí. Você que está aí na sua preparação para o teste do IELTS, primeira coisa que você tem que entender, né, sobre fazer simulados, tá? O que é um simulado do teste do IELTS? O que é você fazer simulado para o teste do IELTS? Fazer simulado é você entrar num ambiente, se colocar numa situação em que você vai reproduzir o que vai acontecer com você no dia do seu teste, tá? É uma situação em que você vai reproduzir a situação de teste, você vai simular aquilo ali, tá? Enquanto quando eu falo que você vai reproduzir a situação de teste, eu tô querendo dizer aqui que não é simplesmente você ir na internet e achar questões da prova. Não é você simplesmente ir na internet e achar áudios do teste do IELTS e começar a resolver isso. Você tem que simular, tem que reproduzir aquilo que você vai passar no dia do seu teste do IELTS. Do contrário, você não vai conseguir tirar o melhor dessa experiência, tá? Que é praticar com os simulados para você alcançar a nota que você quer, beleza? Então eu já preciso começar te dizendo que as pessoas confundem algumas coisas aqui quando elas vão fazer esse simulado, tá? E a primeira coisa que a pessoa confunde é o seguinte: simulado não é prova. Parece óbvio falar isso aqui para você, né? Parece óbvio dizer que simulado não é a prova. O simulado do IELTS não é o IELTS. Mas sabe por que eu estou te falando isso aqui? Porque a maioria das pessoas, e eu vejo isso muito até com os alunos quando eles chegam dentro do programa, né, no MC, a maioria das pessoas acha que você faz o simulado para atingir nota. Para com isso. Simulado não é para atingir nota. Simulado não é feito para atingir nota e para você ver a nota que você tira. Simulado, se você faz uma preparação consistente, uma preparação séria, simulado é para você praticar as técnicas da prova. É para isso que serve simulado. Tira da cabeça esse negócio de você tentar atingir uma nota X, uma nota Y no simulado. A nota ela é uma consequência. Consequência de quê? Consequência do seu treino com as técnicas para aplicar na prova. Então a primeira coisa que você tem que tirar da sua cabeça é essa confusão de que fazer simulado é a mesma coisa que fazer a prova. Você não está fazendo o simulado para tirar a nota A, B, C. Você não está fazendo isso. Você está fazendo o simulado para treinar as técnicas. É para isso, para atingir um padrão de técnica. É para isso que você faz simulado, tá? Outra coisa que as pessoas confundem muito é simplesmente resolver simulado com
treinar simulado. Existe uma diferença gritante aqui, tá? Se você achava que é só sentar e fazer o simulado, eu tenho uma péssima notícia para você. Você está muito enganado. Por quê? Porque não é só sentar e resolver o simulado. O simulado, ele é para ser treinado. E o que é treino? Treino, eu já falei aqui com vocês em outras oportunidades, o treino é uma repetição com intenção. O que significa isso? Quando eu falo que simulado é treino e que treino é repetição com intenção. Significa que não é só você sentar ali e ficar igual um louco resolvendo questão da prova. Não é isso. Não é só fazer questão de forma repetida. Tem que ter a intenção. O que é a intenção na hora que você está treinando para o teste do IELTS? A intenção é que você aplique as técnicas de cada parte da prova. Você vai fazer a parte do listening? Você vai fazer o simulado do listening? Pois é. Então, quais são as técnicas que eu tenho que aplicar do listening? Tá. Agora eu vou repetir as questões aqui com o intento, com a intenção de aplicar essa técnica, tá? É para isso que a gente faz simulado com a ideia de treino. Tira da cabeça esse negócio de só sentar e resolver o máximo de questões que você puder, tá? A gente faz simulado para treinar. É o treino com a intenção, tá? E aí tem dois tipos de simulado, tá? Que você vai achar por aí. Quais são os dois tipos de simulado que você vai achar? Você vai achar o simulado no computador e o simulado no papel. Qual que é a diferença deles, tá? O simulado no papel é aquele que você vai imprimir e resolver como se fosse a prova na versão do papel. Se você não sabe, o teste do IELTS ele pode acontecer em duas versões diferentes, tá? Uma é a versão que você faz no computador, né? Você vai chegar lá no centro de aplicação do exame, vai ter um computador para você, e aí você vai fazer ali o listening, reading, writing ali no sistema do computador. E existe a versão do papel, que você vai chegar lá no centro de aplicação e eles vão ter a prova toda impressa para você, tá? E aí tem esses dois tipos de simulado. O simulado que você vai fazer no papel e o simulado que você vai fazer no computador. E aí você fala assim para mim, Simon, qual que eu faço? Será que eu faço o simulado no papel ou será que eu faço no computador? Eu imprimo tudo aqui e resolvo na mão ou no computador? E aqui eu vou te falar que depende. Depende de quê? Depende da prova que você vai fazer. Você já sabe qual é a prova que você vai fazer? Você vai fazer a prova no computador ou você vai fazer a prova no papel? Você tem que estar atento para isso na hora de praticar. Porque às vezes, o dia que você vai fazer a prova, você marcou lá no papel. Você vai fazer sua prova no papel. E aí você está aqui tranquilo praticando o seu IELTS no computador. Provavelmente isso vai te atrapalhar. Sabe por quê? Porque não é a situação que você vai enfrentar no dia do seu exame. E aí você chega lá com aquele desalinhamento do que vai acontecer na realidade. Da mesma forma, às vezes você está treinando, imprimindo tudo e resolvendo na mão, fazendo os seus simulados ali no papel, e você vai marcar o seu simulado, a sua prova no computador. Isso também vai te atrapalhar, tá? Tem diferenças que são muito marcantes e tem diferenças que são gritantes entre as duas versões. Então aqui, para você escolher o tipo de simulado que você vai fazer, você tem que pensar qual tipo de prova eu vou fazer, tá? Se você for fazer a prova na versão do computador, você vai marcar o simulado, você vai fazer o simulado no computador. Se você for marcar sua prova na versão do papel, você vai fazer simulados no papel. Você vai imprimir e vai fazer no papel, beleza? E aí o seguinte, deixa eu beber uma água aqui, né? Já tô falando hoje desde manhã até agora. Por que você deve aprender a fazer o simulado do IELTS de forma correta? Por um motivo muito simples, tá? Se você não aprende a fazer o simulado de forma correta, você está queimando tempo. Se você não faz o simulado da forma que você tem que fazer, vai ficar muito mais longe de você conseguir atingir os resultados que você quer. Porque você está ali queimando tempo e energia com algo que não vai te trazer resultado. Então, é importante você dedicar um tempo para entender como você vai fazer simulados e aí sim você começa a treinar com esses simulados, tá? Não sai fazendo de qualquer jeito, não. Para, pensa, assiste essa live aqui que eu estou fazendo com você para que você faça os simulados de maneira a proporcionar o melhor resultado para você, tá? E aí você fala assim, ó, tem gente que fala assim, Simon, mas por que eu tenho que ficar fazendo simulado para provas? Não é só eu estudar a matéria e eu ir lá e fazer a prova, não? Não, não.
Em termos de preparação, quando você faz uma preparação específica e uma preparação que você faz séria para o teste do IELTS, você tem que incluir na sua rotina simulados. Você tem que incluir na sua rotina a atividade de fazer simulados com consistência. Por quê? Se você está fazendo o simulado da forma correta, que nem eu vou mostrar para você hoje, se você está fazendo o simulado da forma correta, quanto mais simulados você faz, mais preciso você fica na hora de encontrar suas respostas, lá no teste do listening e no teste do reading, ou mais preciso você fica na hora de dar as suas respostas. Seja lá no teste do speaking, que você vai ter que falar com o examinador, seja na versão do. Seja no seu teste do writing, que você vai ter que escrever. Então, quanto mais você treina, quanto mais você pratica o simulado da forma correta, mais você potencializa as suas habilidades na hora da prova. E eu quero repetir aqui para você, porque talvez você não tenha percebido isso aqui, ó. Você, na hora do teste do listening e do reading, é diferente o que você vai fazer do seu teste do writing e do speaking. Na hora do seu teste do listening, eles vão estar dando informações para você. E você vai ter que encontrar essas informações durante o seu teste. Na hora do seu teste do writing e do speaking, é o contrário. Eles não vão te dar informação, eles vão esperar a informação de você. Então você vai ter que dar a informação para eles. No writing, você vai ter que escrever. E no speaking, você vai ter que falar com o seu examinador a informação ali. Tá? Então tenha isso bem claro na sua vida. E nos dois. Qual que é a palavra aqui que eu quero? Não é ambientes, não. Nas duas situações, você vai ter que fazer simulado para conseguir tirar o melhor disso, tá? O simulado que vai te ajudar a encontrar as questões de forma mais precisa e o simulado que vai te ajudar a entregar o conteúdo que você tem que entregar para o seu examinador de forma mais precisa, tá? E aí o seguinte, você fala assim para mim, qual que é o melhor momento para eu fazer simulado? Já teve essa dúvida? Você já teve essa dúvida de qual seria o melhor momento para você começar a fazer simulado? Você acha que o certo é você começar a fazer simulado quando você decide que você vai fazer o teste do IELTS e aí você sai igual um louco fazendo simulado? Você já está nesse sentido, nesse caminho de fazer um simulado atrás do outro, de fazer igual um louco? Você está assim? Se você está assim, talvez seja a hora de você parar, porque talvez não seja o momento, tá? Eu vou te explicar aqui. Existem dois momentos básicos, que são os momentos que você tem que fazer simulado. Não é para você sair igual um animal, fazendo simulado um atrás do outro todo dia. Depende do momento em que você está na sua jornada. Então presta atenção. Se você está anotando aí, eu sei que tem gente que vai assistir na live aí e vai anotando o resumo, né? Se você está anotando aí, já escreva aí que são dois momentos para você fazer simulado. Qual é o primeiro momento? O primeiro momento é no dia que você decidir que você vai fazer o teste do IELTS. No dia que você começar a sua preparação. Para quê? Esse simulado, esse primeiro simulado, é o que eu chamo de simulado marco. Por quê? Porque esse você vai fazer só para você ver em que nível você está em relação ao IELTS, em relação à nota que você quer. Esse primeiro simulado é apenas para você tomar a medida, para você saber onde que você está, tá? Esse simulado você não está fazendo ele ainda com a intenção de praticar técnica, nada, você nem sabe quais são as técnicas ainda, tá? Esse simulado é para você ver como você está. Carol Bretas, está transmitindo pelo YouTube ainda? Também não estou transmitindo, mas eu estou gravando ali para lá, tá? Depois essa aula vai para lá mais para frente. Mas não tá ao vivo lá não, tá? Ao vivo tô só aqui no Instagram. Por isso que eu tô olhando aqui para vocês e aí tem uma câmera logo em cima aqui, tá? Então, muito bem. O primeiro momento para você fazer o seu simulado é quando você vai começar a sua preparação, para você já saber onde que você tá. Ah, Simon, mas se eu tô começando agora, eu não preciso fazer simulado. Precisa. Precisa. Porque se você não sabe o nível que você tá, como que você vai melhorar? Você vai melhorar o quê? Ah, não, mas eu vou melhorar meu inglês todo. Para com isso, que inocência. Você tem que descobrir quais são as suas fraquezas no teste do IELTS e quais são os seus pontos fortes. Se você não sabe isso, você vai estudar de forma ineficaz. Você vai jogar energia onde não precisa e você vai deixar de colocar energia onde você mais precisava. Então, você tem
que fazer simulado no primeiro momento que você começa a sua preparação, beleza? O segundo momento que você faz simulado é o que eu chamo de reta final. O que é a reta final? Presta atenção. Lá dentro do IMC, né, eu divido essa preparação em 3. Quais são as 3 etapas que eu divido dentro do método, né? A primeira etapa é a etapa de preparação, onde você vai aprender tudo que você tem que aprender. A segunda etapa é a etapa de execução, onde você vai passar um tempo executando as atividades, as tarefas que você tem que executar. E a terceira etapa é a etapa de reta final. Essa etapa é a etapa que a gente vai começar a fazer simulados. Por quê? Porque aqui é a hora de você já começar a se acostumar com o ambiente de prova, tá? Já é a hora de você se não só familiarizar, mas também ficar confortável com o cenário da prova, tá? Quando você está lá dentro do IMC, tem até uma planilha lá que eu coloco lá para você. Eu falo quantos simulados você vai fazer, em quais semanas, tem tudo lá para você. Desde quando você entra na reta final, né? Que eu, Simon, considero que a sua reta final são 90 dias antes do seu teste. E aí eu falo para você lá o que você vai fazer 90 dias antes, 45 dias antes, 21 dias antes e 15 dias antes do seu teste. Mas enfim, quando você entra na reta final, aí é o momento de você começar com o simulado, tá? Enquanto você está ali praticando, trabalhando os seus pilares do idioma, né? Você está lá melhorando seu listening, melhorando seu reading, cuidando da sua base, não tem que fazer simulado aqui ainda não, tá? Do contrário, quando você faz simulado demais, você vai gastar. Você vai gastar o quê? Você vai gastar a sua energia. O tempo que você vai passar fazendo o simulado, você poderia estar gastando cuidando da sua base, que vai te gerar um retorno muito maior lá na frente. Então, primeira coisa é isso, tá? Não sai igual um louco fazendo simulado. Vocês estão conseguindo me acompanhar até aqui? Fala aí pra mim se você já estava assim, se você já estava nesse nível de fazer simulado atrás do outro, ficar, meu Deus, tem que fazer simulado, tem que fazer simulado. Fala aí pra mim, você que tá aí no Instagram. Você já estava nesse nível de ficar preocupado, achando que tem que fazer simulado, adoidado? Eu ia falar aloprado. Fazer simulado adoidado? Você já estava nesse nível? Me conta aí, para eu saber como que você está na sua preparação, qual momento que você está, né? E aí o seguinte, tenho que te falar o que eu vejo as pessoas errando ao fazer simulado do teste do IELTS, tá? A primeira coisa é o seguinte. São 2 momentos, 2 erros básicos que eu vejo aqui, tá? O primeiro erro básico é de você só fazer simulado. Só fazer simulado. Como eu disse para você, até na live hoje de manhã eu falei isso. São 2 pilares para você alcançar a nota que você quer no teste do IELTS, independentemente do seu nível. O pilar de saber inglês e o pilar de saber usar o seu inglês na hora da prova. O pilar que você vai fazer simulado é o segundo, é o de saber usar o seu inglês na hora da prova. Aqui é o momento de você começar a preparar para o teste, de você começar a fazer simulados para a prova. Mas quando você só faz isso, você não vai ter energia para julgar na prova. Você não vai ter conteúdo para julgar na prova. Você não vai ter conteúdo para entregar para o seu examinador. Porque você não cuidou da sua base. Você só está querendo chegar lá no final, que é fazer simulado. Então não faça isso. O segundo erro é você fazer simulado longe demais do seu teste, que é o que a gente estava falando agora. Não adianta ficar fazendo simulado se você ainda não chegou na reta final do seu teste, tá? E aí o seguinte, tem gente que acha, né, essa ideia de só fazer simulado, acha que isso aí é o melhor, isso aí é o que vai te salvar. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou te contar uma história aqui. Eu não sei se você sabe, mas eu faço jiu-jitsu, eu gosto muito de jiu-jitsu. E eu tenho a oportunidade, eu sou muito... I'm very lucky to say that. Eu tenho muita sorte de poder dizer isso. Eu tenho a oportunidade de dar aula de inglês para um dos meus ídolos do jiu-jitsu. Eu não sei se você já ouviu falar, mas esse cara é o João Mial. O cara simplesmente fez história no jiu-jitsu, tá? Ele é um dos ícones do jiu-jitsu no mundo, tá? Ele é brasileiro e ele mudou a história do jiu-jitsu. E aí eu tenho a oportunidade de dar aulas para ele. E aí um dia eu estava conversando com ele, e aí eu vi alguém fazendo uma pergunta para ele lá no perfil dele, do Instagram. A pessoa foi lá e perguntou assim, até anotei a pergunta aqui, ó, para pegar bem do jeitinho que a pessoa falou. A pessoa foi lá e falou assim para ele, João,
eu só vou no treino de luta. Será que o meu nível cai? Essa foi a pergunta que fizeram para ele. Por quê? Quando você treina jiu-jitsu, a gente tem o treino de luta e o treino de técnicas, tá? E aí, geralmente, o treino de técnicas é antes e depois é a hora da luta. E aí a pessoa foi lá e perguntou, João, eu só vou no treino de luta, será que cai meu nível? E aí ele deu uma resposta que eu falei assim, gente, essa resposta aqui cai perfeito para as pessoas que acham que só tem que ficar fazendo simulado, tá? E qual que é a resposta? Eu anotei aqui a resposta dele literalmente, ipsis literis. Só para você pegar aqui. O João foi lá e falou assim: vai chegar, abre aspas, tá? Vai chegar no momento em que só lutar não vai adiantar. É preciso saber como lutar e isso não se aprende só lutando. Olha para você ver o que ele falou. É exatamente isso aqui que eu tô te falando. Se você é daquelas pessoas que só fica fazendo simulado, só fazer simulado vai te ajudar por um momento, você vai achar, nossa, tá muito bom. Mas vai chegar um momento em que só fazer simulado não vai adiantar. Você vai precisar entender o que você tem que fazer na hora da prova. E para isso, você não aprende só fazendo simulado. Você precisa cuidar da base, tá? Então, leva isso aqui para você já durante a sua preparação. Se você vai começar a sua preparação agora, melhor ainda, já leva isso com você para você não fazer errado, tá? Você precisa sim fazer simulados no momento certo e você precisa sim cuidar da sua base, tá? Não deixa essa ideia de que só fazer simulado é o que adianta. Eu só preciso ficar entrando na internet. Olha a questão aqui, não caia nessa, tá? Não caia nessa. Você precisa dos três. Por isso que eu falei que dos três não, você precisa dos dois, cuidar da base e fazer simulado. Por isso que eu falei com você que eu divido essa jornada do IELTS em 3 momentos, tá? Lá dentro do IMC tem até a planilha, né, que eu dou para os alunos, que é a planilha que eu mesmo usei quando eu estava me preparando para o teste do IELTS, tá? E nessa planilha eu coloco lá o que a pessoa tem que fazer desde o primeiro dia de preparação até o dia da prova, tá? Tem ali a etapa de preparação, tem a etapa de execução das tarefas que ela tem que fazer e tem a etapa de reta final, que aí sim é o momento dos simulados, tá? Beleza, então tá, vamos passar agora, vou falar o que você vai fazer exatamente, como que você vai fazer o simulado do teste do IELTS, tá? Primeira coisa na sua vida, quando você vai fazer um simulado, seja lá o primeiro, você já viu que tem 2 momentos para fazer simulado, né, que eu te falei. O primeiro momento é quando você começa a sua preparação para você ver como que você tá, e o segundo momento é quando você chega na reta final, tá? Beleza. E aí o que você vai fazer? A primeira coisa que você tem que levar em mente é fazer o simulado o mais fiel possível. Você tem que ser o mais fiel possível ao simulado. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai fazer o simulado, tem muita gente que, por exemplo, o IELTS tem lá, listening, reading, writing, speaking, né? Aí a pessoa pega e fala assim, hoje eu vou fazer um simulado só do speaking. E pronto. Aí no outro dia ela decide fazer um simulado do reading. Aí depois, na outra semana, ela decide fazer o simulado do writing. Depois, na outra semana, ela pratica o speaking. Isso não é um simulado do IELTS, tá? Simulado do IELTS, você vai ser o mais fiel possível. Você vai fazer uma atrás da outra, igual no dia da sua prova. Ah, Simon, mas é cansativo. A sua prova vai ser assim. A sua prova vai ser assim. Se você não estiver preparado para ir para sua prova, como que você acha que você vai se sentir lá no dia? Se você está cansado fazendo o simulado, imagine como que você vai se sentir lá no dia, tá? Então a primeira coisa é você ser o mais fiel possível, em termos de duração, em termos de não ser interrompido por outras pessoas. Se você mora numa casa que tem outras pessoas, vai lá e fala, não me incomode pelas próximas 3 horas e meia. Eu não vou atender ninguém. E vá lá e faça o seu simulado. Condições fiéis ao dia da prova, porque no dia da prova vai ser assim, tá? Deixa eu ver aqui, alguém mandou um comentário aqui. Gabriel, conheci você pela Lúcia, terminei minha faculdade recentemente e agora irei focar apenas no inglês. Suas explicações são ótimas. Que bom saber que eu te ajudo assim. E que bom, massa ainda, saber que você veio pela Lúcia. Muito legal saber, muita gente vem por ela. É muito bacana ouvir isso. A Lúcia agora tá viajando, tá lá nas províncias do Atlântico lá, né? Acho que é Prince Edward Island. Muito bem, que bacana saber disso, tá? Agora o seguinte, presta atenção.
Quando você for fazer o seu simulado, tá? Como eu disse que são 2 momentos, no momento que você for fazer o seu primeiro simulado, quando você for fazer o seu primeiro simulado, eu quero que você se concentre para fazer o mais próximo do teste. E aí você vai ter que fazer o listening, o reading, e aí você vai fazer o writing e o speaking. Aí para esses dois, idealmente você vai ter que achar alguém para corrigir e te dar um feedback de como você está. O que eu que te sugiro é, eu não sei se você sabe, mas toda semana aqui na Blime English eu faço pelo menos 2 lives. Uma live é de correção de redação do writing, e a outra live, que por sinal é hoje, quarta-feira de noite, é a live de simulados de speaking, tá? Então, se você não tem ninguém para corrigir o seu writing, se você não tem ninguém para praticar o speaking, vá lá e participe das lives que eu faço, que aí você vai ter uma noção do que você está fazendo ali, tá? Beleza. Agora o outro momento, que é quando você já chegou na reta final e vai fazer os simulados, aqui eu quero que você foque em outra coisa, tá? Quando você chega nesse momento aqui, você já passou um tempo trabalhando e estudando e aplicando as técnicas para cada parte da prova, tá? Então, para você que chegou nessa reta final, o seu objetivo aqui ao fazer o simulado é focar nas técnicas. Foi isso que você falou também? Parabéns. O seu objetivo, quando você chega na reta final, é focar nas técnicas. Na hora que você for fazer o simulado, você vai falar assim: eu estou aplicando essa técnica aqui da parte do listening, eu estou aplicando essa técnica aqui da parte do reading. O seu objetivo no simulado é fazer a técnica, tá? É só isso. Você que chegou na reta final, sua hora agora é a hora de treinar a aplicação das técnicas, tá? Esquece aquilo de nota, eu já te falei lá no início. Nota, você quer na prova. No simulado, você está treinando as técnicas, tá? É diferente. Beleza, eu vou te dar um exemplo de como que você vai fazer isso, tá? O que que acontece? Na verdade, eu vou te dar 2 exemplos, beleza? Quando você vai fazer o teste do listening, por exemplo, você sabe que eles vão tocar um áudio para você, né? Por lá 25, 30 minutos, depende do áudio, né? Eles vão tocar um áudio para você e você tem que responder a perguntas durante esse áudio. E aí, uma das técnicas que existem lá para você aplicar no teste do listening é a tal da Eagle Eye. O que é Eagle Eye, Simon? Eagle Eye é uma técnica que eu criei para você aplicar lá no momento do teste do listening, tá? Essa técnica é a técnica dos olhos de águia, é assim que eu chamo ela. É a técnica que vai te ajudar a encontrar as respostas no teste do listening, tá? Vai te ajudar a ficar pronto para ouvir as respostas na hora que eles derem. E aí, quando você for aplicar, o que você tem que fazer? Quando você for fazer o simulado, não é só sentar, ficar ouvindo e tentar resolver as questões, não. Ativamente, lembra que eu falei que é um treino e que treino é repetição com intenção? Você ativamente vai falar, bom, aqui eu tenho que aplicar a técnica dos olhos de águia, a Eagle Eye Technique. Aí você vai lá, intencionalmente, e vai aplicar a técnica durante o seu teste do listening. E aí você termina o seu simulado lá. Isso aí vai potencializar. Cada vez que você aplica a técnica durante o simulado, isso potencializa a sua nota lá na hora do seu teste de verdade, tá? Um outro exemplo que eu vou te dar. Quando você vai lá para o speaking, né? Você sabe que o teste do speaking ele tem 3 partes. Parte 1, 2 e 3. E aí lá na parte 2 existe uma técnica. Se você já assistiu alguma live de simulado minha, você já deve ter ouvido eu falar isso. Se você não assistiu nenhuma live de simulado minha, eu já te convido aqui desde agora para hoje de noite assistir essa live, porque hoje de noite eu ainda vou fazer uma outra live, que é a live de simulados de speaking, tá? Lá o que eu faço é fazer as perguntas para as pessoas que participam ali comigo, do mesmo modo que elas vão receber no dia do teste, tá? Enfim. Aí você sabe que lá na parte 2, você vai ter que falar por até 2 minutos. E aí, sobre um tópico que o seu examinador vai te dar. E aí você sabe, se você já está acompanhando aqui e tal, você sabe que existe uma técnica que eu sempre falo para ser aplicada na parte 2, que é a tal da context technique, tá? Essa técnica ela é poderosíssima, porque ela te o que ela faz basicamente é te fazer aumentar sua nota no teste antes mesmo de você pegar e dar sua resposta, tá? É isso que essa técnica faz, basicamente. Mas para fazer isso, para ela gerar esse efeito de aumentar sua nota antes mesmo de você chegar na sua resposta, você tem que aplicar essa técnica e treinar ela em simulados. Então, quando você for lá fazer o seu teste do speaking ou simulado speaking, seja comigo na live, seja com um colega seu de curso, seja com um amigo seu ou com outra pessoa, você tem que intencionalmente falar, bom,
Aplicar a técnica é assim, assim, assim. Tá, agora eu vou fazer. E aí você vai e aplica conscientemente. É intenção. Não só sente e deixa a vida acontecer para você. Não faça isso. Beleza? Muito bem. E aí, o que você vai fazer quando você terminar o seu simulado? Aqui é um momento crítico, tá? Aqui é o momento que eu falo que isso aqui separa os meninos dos homens e as meninas das mulheres na hora de preparar para o IELTS, tá? Inclusive, eu falei disso hoje com uma mentorada minha. Eu estava dando uma mentoria mais cedo e eu falei disso hoje com ela. Presta atenção, que isso aqui eu geralmente falo só lá dentro do programa de mentorias, mas eu vou falar para você aqui. Talvez você nem tenha me ouvido falar isso ainda, porque isso é algo que eu só falo com os mentorados. O seu simulado, fazer o simulado, não termina quando o simulado acaba. Fazer o simulado do teste do IELTS de forma séria e correta não termina quando o seu simulado acaba, tá? A maioria das pessoas, acabou o simulado, beleza, ela já vai, segue a vida, passa para outro ou vai fazer outra atividade. Não você. A partir de agora, você não vai fazer isso mais não. Depois que você terminar o seu simulado, o que você vai fazer? Tem dois cenários aqui. Você acabou de fazer o seu simulado do IELTS. Aí você tem que analisar. Eu consegui a nota que eu queria nas habilidades? Se você conseguiu a nota que você queria nas habilidades, beleza. Separe aquele simulado como resolvido e aí sim, você está tranquilo. Acabou de resolver. Você vai corrigir lá, ver a questão que você errou, que você acertou, mas aí você separa ele. Agora, aqui que vem. Se você não atingiu a nota que você precisa no teste do IELTS, você fala assim, nossa, aqui no listening faltou. Eu não consegui atingir a nota que eu queria. Por exemplo, eu queria acertar 35 pontos. Eu errei aqui, acertei só 30. Então, faltou 5 pontos aqui para mim. O que você vai fazer? Presta atenção. Você vai acabar o seu simulado, vai fazer essa distinção. E se você não tiver alcançado a nota que você queria no teste, você vai, presta atenção nessa palavra, imediatamente repetir o simulado de novo naquela parte que você mais errou. Vou repetir para você. Acabou o seu simulado do IELTS, corrigiu lá, viu que você não atingiu a nota que você queria no teste. Você vai imediatamente repetir a parte que você mais errou. Já sei o que está na sua cabeça aí. Já sei o que está na sua cabeça. Você vai falar assim, mas Simon, eu já sei a resposta, eu acabei de corrigir. Não interessa. Você não faz simulado para acertar as questões e tirar nota. Você faz simulado para aplicar a técnica. Simples. Simples. Vai repetir o simulado imediatamente na parte que você errou. Não me interessa se você já vai saber as respostas. Se bobear, você vai ver que você vai ter errar de novo. Tá? O objetivo ali é um só: treinar a aplicação das técnicas. Faça isso, que isso aqui potencializa a sua nota lá no teste do IELTS. E eu não estou falando aqui de um ou outro nível, não. Isso aqui é independente do nível que você tá. Se você tiver no básico e você fizer isso, você vai melhorar. Se você tiver no intermediário e fizer isso, você vai melhorar. Se você tiver no avançado e fizer isso, você vai melhorar. Tá? Isso aqui é essencial que você faça na hora de praticar simulado para o seu teste do IELTS. Beleza? Muito bem. Um outro ponto que eu quero abordar com você aqui, já caminhando para o fim, né? Tem algumas coisas para falar ainda. É o seguinte. Um dos mitos que eu vejo por aí é que você não pode usar simulado repetido. Tá? Laiane, aguenta aí que eu já te falo disso aí. Segura um pouquinho essa pergunta aí que eu vou terminar esse raciocínio aqui. Um dos mitos por aí é se você deve ou não usar simulado repetido. Como assim usar simulado repetido? Simulado que você já fez há 1, 2, 3 semanas ou até mesmo antes, tá? Eu vou te falar uma coisa. Isso é uma mentira que você não pode usar simulado repetido. Você deve usar simulado repetido, tá? Uma das formas mais eficientes que você vai encontrar para a sua preparação com simulados é repetindo simulados. Repetindo simulados, tá? Primeiro, porque eu acabei de te falar, passei aqui um bom tempo te falando que na hora que você está fazendo simulado, você está focado apenas em treinar a aplicação das técnicas para aumentar sua nota. Só isso. Segundo que,
Quanto mais você repete aquele tipo de questão, mais você aprende a fazer aquele tipo de questão, tá? Então, eu tenho duas histórias para te contar, tá? Tem duas histórias para te contar. A primeira é o seguinte, duas histórias para te contar sobre isso, tá? Sobre repetir prova. Eu não sei se você sabe, mas quando eu estava no Brasil, eu me preparava para o concurso da Polícia Federal. Eu queria ser policial federal. E aí, eu fiz três concursos, se não me engano, da Polícia Federal. Em dois deles, eu sabia a matéria, e aí eu ia lá e fazia a prova. O que acontecia? Não passava. Às vezes eu era aprovado. O que é ser aprovado? É se eu conseguia a nota mínima, mas eu não era classificado, eu não ficava dentro das vagas. Eu falei, porra, bicho, isso tá cansando já. Já tô cansado de estudar. E você sabe o que é isso, né? Ficar cansado de estudar. Eu já tô cansado de estudar e esse negócio não dá resultado. O que é que eu tô fazendo? Aí o que eu fiz? Eu mudei a minha estratégia. Eu já vinha estudando a matéria, só que eu não fazia simulados. Eu não fazia simulados. Então o que eu fiz? No ano que eu fiz a minha última prova, eu não esqueço desse número, tá? Eu fui lá e resolvi 9.989 questões da prova. 9.989 questões da prova. Sabe o que aconteceu? O concurso que eu fiz eram 98 mil candidatos. E eu fiquei em 33º. 33º lugar. Simplesmente porque eu adotei uma estratégia diferente para enfrentar a prova. Eu não só cuidava de saber a matéria, mas eu passei a cuidar de saber resolver a prova. Quantas vezes você acha que eu vi as questões? Você acha que existia 9.989 questões novas, inéditas no mundo? Não, claro que não. Eu repeti questão. Eu repeti muita questão. Eu cansei de fazer questão repetida. E adivinha se elas caíram na prova? Claro que sim. Eu estava cansado de estudar. E eu fiquei cansado de resolver questões. É isso. Se você vai ficar cansado de todo jeito, você vai ficar cansado de todo jeito. De todo jeito você vai ficar cansado. Você quer ficar cansado como? Fazendo algo que é eficiente para atingir o resultado que você quer? Ou você quer ficar cansado fazendo algo ineficaz? Essa é que é a escolha, tá? Só para quem está aí imaginando, fala assim, você foi 33º do concurso, por que você não passou? Porque tem outras etapas, né? E depois eu fui reprovado na prova física, tá? Enfim, por N motivos lá. Seguinte, essa é a primeira história que eu tenho para te contar. A segunda coisa que eu quero te falar é muito... Vem muito a calhar com isso aqui também, tá? Lembra que eu te falei lá atrás que eu gosto do jiu-jitsu? Que eu faço jiu-jitsu e tal? Se eu chegar lá no treino, às vezes eu chego lá no treino e eles estão ensinando uma técnica que eu já sei. Por exemplo, estão ensinando lá um arm lock, né? Que é a chave de braço. Eu já sei fazer essa técnica, né? Eu sou um faixa azul, eu já sei essa técnica. Mas o fato de eu saber essa técnica e eu ver uma aula dessa técnica de novo, não é garantia de que eu vá dar conta de aplicar essa técnica na hora da luta. Por quê? Porque lá na hora da luta, são várias variáveis que estão envolvendo ali. São vários fatores que estão envolvendo ali, tá? Então, o fato de você repetir um simulado não é garantia de que você vai acertar aquilo ali. Você não vai gastar o seu conhecimento, não. Coloca uma coisa na sua cabeça. Aprender não gasta o cérebro, tá? Não existe isso de, eu já aprendi isso aqui e não posso aprender de novo. Para com isso. Aprender não gasta o seu cérebro, não. E quanto mais você vê, tendencialmente, mais fácil vai ser para você fazer aquilo. Mas não é o raciocínio contrário. Isso aqui eu já vi, então não preciso ver de novo. Para com essa inocência, né? Vá lá, repita os seus simulados de tempos em tempos para você ir apurando a sua aplicação das técnicas. Beleza? Vamos lá. Só para fechar aqui, antes de fazer um resumo com você, eu quero dizer uma coisa aqui. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho o que eu chamo de alunos faixas pretas. O que são os alunos faixas pretas? Os meus alunos faixas pretas são aqueles que vão além da nota 7 no teste do IELTS. Eles conseguem tirar mais que isso. E aí eu vou e concedo para eles lá o título de faixa preta da Blind English. Por que eu estou te falando isso? Porque praticamente todos os meus alunos faixas pretas, eles praticavam simulados incansavelmente, desse jeito aqui que eu tô te falando, tá?
todos os meus alunos faixas pretas vinham lá e praticavam o simulado dessa forma aqui. Então, eu estou te contando isso porque se você quer atingir uma coisa que algumas pessoas fazem, você tem que fazer o quê? O que as pessoas fazem. O que essas algumas pessoas fazem. Não é todo mundo que chega na faixa preta. Mas se você quer chegar à faixa preta, você tem que fazer o que nem todo mundo faz. Esses alunos faixas pretas, eles cansaram de fazer simulado. Tem até uma entrevista que eu fiz com um deles, não sei se foi o último que eu fiz, foi o Mark. Aí na entrevista eu perguntei para ele, falei assim, Mark, quantos simulados você fez? Aí ele falou assim, ixi, cara, não sei nem te contar, não sei contar, sinceramente. Ele nem sabia quantos simulados ele fez, de tantos simulados que ele fez, tá? Muito bem, chegamos ao final aqui, curtiram a live, aprenderam a fazer o simulado, vocês já têm clareza do que vocês vão fazer daqui para frente? Fala aí para mim nos comentários aí do Instagram se você gostou. E se você tiver alguma pergunta, escreva a sua pergunta aí, que eu vou te responder aqui, tá? Mas enquanto isso, enquanto você escreve a sua resposta aí, eu vou fazer um breve resumo aqui com você do que a gente viu nessa live, tá? A gente viu aqui hoje o que é o simulado do IELTS, tá? Não é simplesmente procurar a questão na internet, procurar áudio da prova na internet e fazer, não. O simulado é aquela situação que vai reproduzir o que você vai passar no dia do seu teste, tá? E aí até falei lá com você que as pessoas geralmente costumam confundir fazer simulado com a prova. Na hora da prova, você está preocupado com nota. Na hora do simulado, você está preocupado com outra coisa, que é aplicar a sua técnica, tá? Lilian Santos, teacher, vai ficar salva? Não vai ficar salva agora, tá? Talvez no futuro eu consiga colocar ela para vocês lá, mas por enquanto não tá salva. Então eu recomendo que se você não estava aqui desde o início, que você pegue o resumo agora, tá? Que eu tô fazendo aqui, beleza? Aguenta aí, Laiane, aguenta aí que eu vou ver sua pergunta, só vou fazer o resumo aqui. Muito bem, outra coisa que eu falei com você que as pessoas confundem é o fato de só resolver simulado e o fato de treinar simulado, é diferente. Resolver simulado, você só senta ali e vai fazendo o que acontecer na sua frente. Treinar simulado é diferente. O treino é a repetição com intenção. Você está ali intencionalmente repetindo as questões para aplicar as técnicas. É isso, tá? Aí eu fui lá e te falei que tem dois tipos de simulado, que é o simulado do papel e o simulado do computador, e que você vai ter que fazer o tipo de simulado que vai corresponder à sua prova. Se você vai fazer a prova no computador, não tem motivo nenhum para você fazer simulado no papel. Se você vai fazer a prova no papel, não tem motivo nenhum para você fazer simulado no computador. Você tem que fazer o simulado que corresponda à sua prova, beleza? Aí eu fui lá e falei com você que o melhor momento para você começar a fazer simulado são dois. Quando você começa a sua preparação, porque você tem que saber como você está naquele momento para ficar fácil de você identificar as suas fraquezas e as suas forças e aí você trabalhar nisso. O segundo momento que eu te disse é quando você chega na reta final, tá? A reta final é aquele momento lá, os 90 últimos dias antes da sua prova. Aí é o momento de você começar a fazer simulado, de acordo com o que eu te disse que lá dentro do MC, né, eu coloco lá 90 dias, 45 dias, 21 e 15. Quantos simulados você vai fazer ali, tá? Muito bem, eu falei que o que eu vejo as pessoas mais errando é simplesmente ficar só em simulado. Não faça isso. Você não pode descuidar da sua base, tá? Se você descuida da sua base, você vai, por um momento, ficar ali só no simulado. Parece que está indo bom, mas depois seu rendimento vai cair, tá? Porque você não está cuidando da base para você aplicar lá na hora da prova, beleza? Aí eu fui lá e te falei que na hora de você começar a fazer o simulado, você tem que ser o mais fiel possível ao ambiente de prova. Tanto quanto a duração do seu simulado, quanto a não ser interrompido por ninguém no seu simulado, você tem que reproduzir ao máximo a sua situação de prova, tá? Eu fui lá e te dei alguns exemplos de como que você faz o simulado, por exemplo, do listening, né? Você tem lá a Eagle Eye Technique, que é a técnica do olhos de águia, né? Que eu ensino para você lá no MC. Você tem que fazer o simulado do seu listening focado nisso. Eu vou aplicar essa técnica aqui. Não é só deixar o áudio tocando e tentar responder, não. Treino, intenção, bota intenção naquilo ali de aplicar a técnica, tá? Depois eu fui lá e te falei que o que você tem que fazer quando você termina o simulado. Eu até falei que aqui é o momento que separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas, né? Por quê? Se você acertou a quantidade de questões que você queria acertar no seu teste, você
pegou ali o que você queria, você atingiu a nota que você queria no teste, beleza, arquiva esse simulado ali. Se você não atingiu, você tem que imediatamente refazer a parte do simulado que você mais errou. Sem isso aqui, você não vai potencializar a sua aplicação das técnicas na hora do teste e vai ser muito mais difícil você atingir a nota que você quer, mesmo que você esteja no nível avançado, tá? Para você conseguir alcançar a nota que você quer lá no teste, mesmo que seu nível ainda não seja avançado, é essencial que, na hora de fazer simulado, você verifique, atingir a nota que eu queria no simulado? Não. Então eu vou imediatamente repetir aquela parte do simulado que você mais errou, beleza? E no final aqui, eu falei com você sobre repetição de simulados antigos, né? Se você vale a pena ou não você repetir os simulados que você já fez. E eu disse que você não só vale a pena repetir, como você deve repetir os seus simulados antigos, para que você potencialize a aplicação da técnica, beleza? Muito bem, vamos lá para as perguntas aqui que vocês colocaram aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Laiane, então agora tem que voltar lá atrás para ver se eu acho a sua pergunta. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. É indicado usar o IELTS Online Test para os simulados? Bom, esse é um dos sites que o pessoal usa, tá? Esse é um dos sites que o pessoal usa bastante para poder praticar os simulados. Pode usar ele sim, tá? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Quais sites você indica fazer simulado? Glaucio perguntando. Bom, tem esse aí que a Laiane já falou, né? Que é o IELTS Online Test. Tem um outro também, eu falei hoje de manhã dele na live do Café com IELTS, que é o Preptical. Preptical, deixa eu escrever aqui para você. Aqui, ó. Esse aí que é o nome dele, tá? É o Preptical. E esse aqui eu até falei que se você for lá, os simulados são pagos, tá? Do Preptical, porque são simulados oficiais, corrigidos por examinadores ou ex-examinadores, não sei. Acho que são ex-examinadores. São simulados oficiais, tá? Então ele é pago. Tem um pacote que você compra lá, nem sei quanto que é. Mas o que eu sei é que a Lúcia, lá do perfil Canadá Mais Que Um Sonho, ela tem um cupom de desconto desse site. Então, se você for lá comprar o seu pacote de simulado lá, na hora lá vai ter um campo de cupom, você digita lá, Canadá Mais Que Um Sonho, tudo junto. Aí não sei se dá 10 ou 15%, sei lá. Eu sei que ela tem esse cupom, beleza? MM84 no Canadá. Simon, na hora do simulado, é bom já definirmos se no speaking faremos antes ou depois, né? Sim, isso é interessante. É bom você, durante os simulados, né, que você vem fazendo aí na sua reta final, você treinar. Eu não te aconselho a definir de cara e seguir com aquilo, não. Eu te aconselho você a testar, testar, a palavra que eu queria usar. Te aconselho a testar. Teste algumas vezes você fazendo o speaking antes das outras partes e teste algumas vezes você fazer o speaking depois das outras partes. E aí você vai ver qual você se sente mais confortável, tá? Porque nesse momento é uma questão de escolha, tá? Se o speaking for muito tenso para você, talvez você vai sentir melhor fazendo ele antes. Ou talvez você vai sentir melhor fazendo ele depois. É a última coisa que eu vou preocupar. Mas aí você já tá cansado. Então você tem que ir testando isso aí, beleza? Eu comprei esse Prep que eu só não usei ainda. Pois é, ele é um site bem bom que o pessoal usa, tá? Muito bem, pessoal. Chegamos ao fim aí, então. Eu já vou dizer aqui para vocês, gostaram da live? Se vocês gostaram da live, manda aqui para mim nos comentários. Fala aí o que você achou. Curte a live aqui, me deixa saber que você gostou dela. No mais, um forte abraço para todos vocês. Cheers!